boa tarde, meus amores. Bom, depois dessa que era para ser só uma meditação de 10 minutos, né? E virou 2 horas e tanto de fala que fluiu. E eu ainda estou absorvendo, mas agora nós vamos absorver um pouco da entrega dessa linda de coração que eu não conheço pessoalmente, mas que o coração dela, a alma dela chegou aqui para mim assim de uma forma muito amorosa e é um prazer, uma honra, gratidão mesmo, Márcia Lima, por ter aceito esse convite. Eu já vou trazê-la aqui porque ela já chegou aqui também no Instagram para falar pra gente um pouquinho, porque é sempre um pouquinho, né, gente? Dentro desse tempinho que cada um está entregando para nós, um presente, um pedacinho de cada um. E vamos ver. Oiê! Espera lá, aqui você não chegou aqui no Insta ainda, por algum motivo. Eu acho que caiu. Espera lá. Espera lá. Aê! Pera lá. Pronto. Deixa eu virar minha câmera. Aí. Tecnologia é bom, mas não é tão bom assim às vezes. Ah, dá tudo Pera certo no aí. final. É só uns Aí, ó. ajustes. Pronto. Só uns... Ajustamos. Aê! Ai. Gratidão, amada Luz de Gaia, por ter aceito, né, esse convite, esse chamado de estar aqui fazendo, trazendo a sua presença amorosa de luz, esse grande movimento. E eu digo que é um movimento que é comandado, é o comando recebido de Deus para que a gente se juntasse para fazer um pouquinho mais, funcionar um pouquinho mais essa, essa luz, esse amor e entregar um pouquinho do que é tudo que a gente já tem, né, das ferramentas que a gente já tem para que as pessoas possam encontrar esse caminho de autocura, soltar esses nós e deixar a vida fluir com mais amor, com mais leveza, com mais divindade. Então, por favor, se apresente aí para quem está chegando, para quem vai nos ouvir. Quem é Márcia Lima? Como é que a Márcia Lima veio parar e transformar a sua vida, né, a esse ponto de vir para esse universo? Desde quando você está trabalhando assim com as constelações? E o que mais a Márcia faz? Então, muito bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem já está na boa tarde, né? E eu estou muito grata e feliz pelo convite da Rosane, né? Um amigo em comum entre nós, terapeuta também muito querido, nos comunicou, nos, né, conectou. Exatamente. E eu acredito que nada é por acaso, como ela falou, o Criador de tudo que é sempre está ali direcionando as nossas vidas, os nossos movimentos. Eu costumo dizer que é sempre um movimento de alma, né? Quando a gente está a nível de alma em algo, não tem como dar errado. Então, vou me apresentar para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da Márcia Lima. Eu estou Márcia Lima nessa existência. Eu trabalho como terapeuta sistêmica com constelações familiares, já vai aí para uns 9 anos, né? É um processo, né, de autoconhecimento que eu faço todos os dias, há 9 anos quase eu digo isso para vocês. Porque assim, nós somos seres mutáveis, nós estamos em mudanças todos os dias, nossa vida é cíclica. Então as nossas verdades e certezas de ontem não são mais as verdades e certezas do agora, né? Então, o trabalho das constelações, para mim, ele vai muito mais além apenas de uma terapia. Ele é o trabalho sistêmico é uma mudança de vida, é uma mudança de padrão de consciência. Vocês me escutam bem? Tá me escutando bem, Hum, Rosane?
Caiu um pouquinho o áudio aqui do Instagram. Acho que deve ter entrado uma chamada para ti, alguma coisa assim. Eita. Só avisar. E pronto, ela vai entrar novamente. Só um instantinho. Caiu aqui. Só um instantinho, gente, porque é assim mesmo. O mundo ao vivo tem todas essas indas e vindas. E dá certo no final das contas. Tá? Isso. Pronto. Já vai chegar. Pronto. Só um instantinho, gente. Caiu aqui no Instagram, mas já estamos voltando. Só um minutinho. Um instantinho. Inspira. Eita, eita, eita. Vamos ver. Vai dar. E aí? Agora vai, Pronto. gente. Agora vai. Bora no suporte, no amor incondicional que vai. Vocês não acreditam, caiu porque a minha mãe me ligou. E hoje Sim, nós vamos falar do imaginei. pai. Hoje a gente vai falar do pai. Mas quem ligou foi a mãe. E tudo a ver com o que eu vou falar, gente. Vocês não têm noção. Pois é. É sempre assim, né? É sempre assim. E como eu estava falando, né? A constelação, o olhar sistêmico, ele é um movimento de alma, um movimento de vida. Então, quando eu estou aqui reverberando, conectando com vocês, existe muita ancestralidade também ali, torcendo para que se liberem. Pessoas, né, das nossas gerações agora futuras também, precisando de liberações. Então, como eu estava falando, né, da constelação, ela chegou na minha vida num momento realmente que eu estava, vamos dizer assim, numa busca por olhar para mim mesmo, uma busca de autocura e entender que essa era a minha missão de vida, o meu propósito de vida, foi uma das questões assim muito fortes, né? Tive transição de carreira, tive todo esse processo. E hoje eu atuo apenas com as constelações e como terapeuta já há 6 anos. Então teve assim toda uma caminhada de um autoconhecimento, de uma descoberta e ainda, como eu disse, todos os dias a gente faz, né? E por que eu acho que a minha mãe me ligou, né? Porque ela tem muitos ciúmes do meu pai. Então ela é daquelas mães que dizem assim, ah, vai lá com teu pai então, sabe aquelas crenças de ciúmes, e eu acho que ela sentiu lá que devia me ligar, porque ela sentiu que eu ia falar muito deste homem, que é um dos homens mais excluídos da nossa vida. E quando a gente fala em constelações sistêmicas, hoje em dia está, assim, vamos dizer, tão batido, né? Esse tema, você pode dizer assim, nossa, esse tema está batido, eu nem quero mais escutar sobre isso. Só que as pessoas, elas não estão entendendo a profundidade dessas constelações. Ou a formação, a minha primeira formação durou 2 anos e meio de alto trabalho interno. E o primeiro movimento que a gente precisa entender é como esse pai e essa mãe estão dentro de mim. E aonde
Aonde a minha alma chora? Qual é a noite escura da minha alma? Onde ela está conectada? Então, é muito além dessa superficialidade que hoje em dia as pessoas estão falando das constelações. Existem diversas terapias, mas existem diferenças entre as terapias e a constelação familiar. Ninguém consegue ir para o mais, ir para a vida, fluir na vida, se não entender aonde a sua alma está parada dentro do sistema, qual é o seu lugar dentro desse sistema. Porque se eu não tenho um lugar dentro do sistema do qual eu estou, neste momento incutido, como eu vou achar o meu lugar no mundo? Como eu vou achar o lugar que eu preciso para evoluir, para ter o meu propósito de vida? E é sobre isso. Falar do pai é sobre isso, né? E se tiverem perguntas também podem ir fazendo, tá? Estou bem aberta aí a perguntas. E por que eu digo, né, que a minha mãe ainda tem uma tretinha com o meu pai? Porque eu tinha 6 anos de idade quando os dois se separaram, vou fazer 46, então logo já são quase 40 anos aí, né? E no Natal ainda, quando a gente se reuniu, ela e ele discutiram como se tivesse lá naquele momento. Você me abandonou, você me deixou com essas crianças. As crianças, a mais nova tem 46 anos. E aí eu ainda percebi a dor dela e como ainda essa dor dela influencia em mim, né? Na minha criança. E perceba que eu falei que eu já tenho uma caminhada aí de 9 anos, né? Quanta coisa eu já limpei, quanta coisa a gente já ressignificou. E ainda isso está muito pontual. E hoje falar do pai e ela me ligar foi perfeito, né? Foi para me dizer, ó, tá funcionando, ela tá recebendo, ela tá sentindo. Então, quando a gente fala do pai, né, a gente está falando do primeiro homem da nossa vida, o primeiro outro que entrou na nossa vida. A nossa mãe é o nosso primeiro amor, fora da barriga, fora daquela ninho, né, de construção, de nutrição. Mas o nosso pai é o primeiro outro. Então, como que está o seu relacionamento com o outro? Como esse outro dentro de você está atuando mais do que você mesmo, né? Aí a gente fala muito dessa questão de ir para a vida, porque mãe é vida, mas pai é mundo. E a gente veio para crescer, evoluir e ir para o mundo, ir para a vida. Então, quando isso está disfuncional dentro de nós, obviamente que nós temos desafios. Hoje, se você conversar com 100 pessoas, 99 vai dizer, minha vida está estagnada. Eu estou numa procrastinação muito constante, eu tenho milhões de projetos, não consigo tirar nada do papel, eu ganho dinheiro, mas o dinheiro não fica, eu tenho força, muitas vezes, para ir até uma altura, daí eu perco essa força. Então, quando a gente fala de trabalhar isso, a gente vai num âmago muito mais profundo da nossa alma. Vai além de tomar o pai e a mãe aqui, ó, no cabeção. É tomar consciência aqui no cabeção e trazer essa sensação para o corpo. Porque a constelação, antes de ser uma técnica terapêutica ou algo parecido, ela fala para nós de uma forma sensorial. Se eu não sinto, eu não tem sentido para mim. Então, quando eu sinto no meu corpo, eu consigo desbloquear energeticamente, sensorialmente, as memórias de dor, as crenças que estão me limitando a seguir na vida, a seguir os meus processos. Só que se eu não entendo qual é o meu lugar dentro desse sistema, se eu não percebo qual é o movimento que a minha alma está fazendo em direção a essa cura e essa evolução, tudo que eu acabo fazendo, pode ser a terapia que for, gente. Ela vai até um ponto e você tende a voltar. Por isso, hoje em dia, as pessoas estão assim, eu já fiz mais de 10 constelações, eu já fiz mais de 10 reprogramação, eu já fiz hipnose, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Aí eu perguntei, mas como foi a constelação que você fez? Me diga, como é que foi a sua constelação? Ela me levou lá para tratar a criança interior, aí a gente fez a cura da criança interior.
Tá, mas ela te mostrou qual é o seu lugar? Te mostrou em qual geração você está olhando? Aonde a sua alma estava presa? Não falou sobre isso. Então não é constelação. É uma terapia maravilhosa de cura da criança, pode ser uma terapia maravilhosa que você fez, mas se você não for no núcleo, na raiz daquilo que é, você não consegue trazer essa raiz para começar a germinar e crescer, para você ramificar outras questões, porque é tudo uma ramificação. Então perceba que eu falei da minha mãe, que ela está numa dor ainda de 40 anos atrás. Ela está vibrando nisso ainda, entende? Quer dizer que ela não tratou a raiz, porque ela não teve essa consciência, essa oportunidade que nós, dessa geração, estamos tendo. Porque quando a gente fala para ela de alguns processos, chega até o nível de consciência que ela permite. Porque existe isso também. Qual é a permissão que eu estou dando para minha alma de liberar? O que eu estou disposto ou disposta a renunciar para que eu consiga dar um passo além? Porque toda a cura, toda a mudança, lá existe uma grande renúncia. Principalmente a renúncia do que você já foi, renunciar às suas certezas, entende? Sair desse padrão de certezas absolutas, parar de querer receber receitas de bolo e vivenciar a tua vida como protagonista dela. Tomar isso como consciência. E falar de pai é tudo isso. Então eu fiz uma live agora esses dias falando, cadê o meu pai? Cadê o meu pai dentro de mim? E aí eu tô falando para vocês disso porque é engraçado que quando eu fui lá e vi aquela cena, eu voltei a 6 anos de idade. Porque se a minha mãe voltou na dor dela, eu voltei na minha. Aí eu comecei a pensar, cadê o meu pai a partir daqui? Aí eu percebi que ainda eu estava vinculado num acordo, num contrato, num voto com a minha mamãe. Eu não posso tomar o meu pai no coração se a minha mãe não consegue me permitir. Eu ainda estava nessa, sabe assim? E aí eu falei, meu Deus, como a gente se engana, que às vezes já está tudo certo e fica nesse, né, emaranhado que a gente se coloca, né? E aí eu comecei a fazer um trabalho interno, por isso esse trabalho interno fala de você já entendi, senti, vou passar adiante. Porque o conhecimento ele só é válido e importante para você se você passou adiante também. Não, ele estagna ali. Por isso tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu já estudei tanto e não consigo pôr em prática, eu não consigo ter clientes, eu sinto que eu posso ajudar, mas os clientes não chegam até mim. Por que será? Será que você realmente conseguiu nutrir essa nutrição do amor desse pai? Essa permissão da mamãe? Então, a gente está falando de sentimentos primários que ainda precisam ser vistos, né? E a gente vem agora nessa ideia de manifestar quanticamente isso e fazer aquilo e esquece de viver no agora. E a vida acontece no agora. Os relacionamentos acontecem no agora. O dinheiro está no presente, no agora, né? E muitas vezes a dificuldade financeira está dizendo assim, eu quero olhar para algo, o dinheiro quer ser visto em alguma manifestação. Interessante que ontem, nas constelações de grupo online que eu tenho, toda quinta-feira, até estão todos convidados, tá? A gente tem um grupo que chama-se Feliz Você Novo, que já vem lá de 2021, esse grupo, e toda quinta-feira, às 21 horas, a gente faz um movimento das constelações em grupo. Lá eu dou uma aulinha, né? Sobre o que a gente vai trabalhar e a gente tem uma pessoa que constela. Ontem a pessoa queria constelar essa questão da procrastinação, que a vida dela não vai para frente, isso, aquilo. E tudo que ela falava vinha assim na minha mente. O que ela está me falando só está me mostrando que ela precisa olhar para algo. Oi, tá tudo certo aí, Rosane? Não sei se caiu, se eu continuo falando, gente. Eu falo demais também, né? Vamos combinar. Esperar ela voltar. Então, talvez
tenha caído. Voltou? Pronto. Ah, legal. Foi só socorrer um desastre ali. Já voltei. Olha que isso é um sintoma, hein? Vou contar para vocês o que é. Vou contar para vocês o que é, então. É que eu coloquei ovos para cozinhar e sentei aqui para fazer as coisas e esqueci. Eu falei, gente, o ovo vai queimar lá. O ovo que vai cozinhar vai. Eu falei, gente, tô aqui de repente, pã, corre! Eu falei, correr pra onde? O ovo. Sim, senhor. Eu vou lá, eu falei, nem lembrava mais do ovo. Tá tudo tão interessante que eu nem lembrava mais dos ovos aqui. Eu falei, que ovo? O ovo. Tá bom. Olha como é bom a gente contar com amigos que nos apoiam até para desligar o ovo. Claro, já pensou? Mas isso talvez fale um pouquinho sobre como está mexendo com você esse tema, né? Sim, com certeza. A gente, quando começa a falar de algo que a gente se conecta, ou ouvir algo ao qual a gente está muito conectado e ainda precisando trabalhar, muitas vezes o nosso sistema de crenças quer nos tirar do foco. Por quê? Porque é confortável você não ficar fuçando, você não ficar querendo sair disso. Porque quando você precisa renunciar, né? Para você sair desse padrão, né? E a constelação, ela fala dessa reconciliação, do movimento que a tua alma faz em direção a reconciliar-se com esse sistema de crenças, com esses julgamentos, né? Principalmente com os julgamentos, porque a gente está muito vinculado à nossa mãe, ao nosso pai, pelos julgamentos. Que a gente julga a história deles, julga as decisões deles, a gente se compara com outras pessoas e fala, nossa, por que a minha mãe não é tão boa quanto a fulana? Por que o meu pai não ganha tão bem quanto o ciclano? Né? E a gente se perde. E até foi mais ou menos essa live que eu fiz ontem, cadê eu em relação aos meus pais, em meio aos meus pais? Hoje as pessoas estão muito perdidas, com um sentimento de vazio muito grande. E aí eu falei dos nossos fragmentos de alma, que a nossa alma está fragmentada nos conflitos e nos nossos emaranhamentos familiares. Por isso que é tão importante a gente fazer uma constelação familiar para entender onde a nossa alma está, para que a gente possa trazer ela para o nosso momento presente. Porque senão a gente fica com a mente em qualquer lugar, menos na nossa própria vida, né? E quando eu falo dessa figura do pai, né? Onde existe um homem excluído dentro do sistema, existe uma mulher ferida. Logo, existe mágoas deste masculino e raiva do feminino. E se eu tô nesse padrão, eu não tenho um relacionamento saudável. Porque é como se eu tivesse feito um contrato com toda a dor da minha ancestralidade feminina e dizer assim, como eu posso amar os homens? Como eu posso honrar os homens se eles machucaram vocês? Ou dizer assim para esses homens, eu vejo vocês. Olhar para esse masculino é renegar o feminino se não houver um nível de cura. Então precisa entender essa mulher ferida que está dentro de você e entender em que momento esse homem está excluído dentro de você. Porque nós somos as duas polaridades. Nós somos esse yin, esse yang, esse masculino, esse feminino. Nós temos 50% do nosso papai e 50% da nossa mamãe. E nós somos 50% de cada um em todos os níveis de crenças, de consciências, de dor, de certezas. E quando você passa a resolver isso, limpando os julgamentos, olhando para o amor que cura e não mais para o amor que adoece, você consegue sim dar um movimento interno diferente para você, né? Quando a gente fala desse amor cego, né? Desse amor que adoeceu, porque tudo é amor. A gente age na
consciência de que eu amo tanto, tanto, que eu não posso ficar rica se a minha mãe está passando fome. Eu amo tanto que eu não posso ter um relacionamento saudável se a minha mãe não teve. Eu amo tanto que eu não posso amar meu pai. Entende? Então é o amor cego que a gente chama. Isso dentro da constelação, quando o Bert trouxe isso, e eu vi isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, é um amor doente. Então eu tenho que levar o meu cliente para o amor que cura. Só que ninguém leva o outro onde não foi. A gente está sempre tendo que fazer essa autocura. E quem dizer assim, não, eu já estou 100%, já tá doente. Né? Porque quando a gente tiver 100%, a gente não precisa mais estar nessa existência. E se essa é a missão de vida, o meu propósito de vida, obviamente que eu só vou galgar para níveis mais profundos da minha alma, para levar vocês para níveis mais profundos da alma de vocês. Então, hoje, quando a gente abre uma constelação, a gente faz um processo, entende onde está a sua alma, qual é o seu lugar. Muitas vezes você está no lugar da mãe, né? Casada com seu pai. Mas casada de uma forma excluindo ele, né? Eu lembro que uma constelação, a menina, ela estava tão casada com esse pai, porque esse pai, ele abandonou a família, de alguma forma. E essa mãe se sentiu traída. Então, ela se vinculou a casar com o pai para proteger a mãe. No sentido de que, se eu ficar ali casada com meu pai, a minha mãe não vai sofrer a traição. E aí ela ficou no lugar da mãe, ela não tinha lugar dela. Aí era sempre pesado para ela, tudo difícil para ela. Ela não conseguia profissionalmente se estabelecer, ela não conseguia ser organizada, ela não conseguia colocar os projetos adiante, porque ela estava disfuncional, não tinha lugar dela. Ela estava no lugar da mãe, vinculada com o pai, só que ela tinha excluído esse pai da vida dela, esse pai não estava presente. E aí você diz assim, tá, mas e se o meu pai e minha mãe não estiveram presentes? Eu nem sei quem são meus pais, eles me largaram lá, eu sou adotada, não sei quem é, isso e aquilo. Como isso funciona dentro de mim? Se você é 50% um ou outro, quando você se resolve aqui, quando você se ama, se aprova, se aceita, se perdoa, né, vai trabalhando o teu eu interno, você também vai dando um lugar para tudo isso. Você vai se reconciliando, se reconectando com a sua essência divina, com a sua existência, entendendo que eles foram um portal para você vir para a Terra, entende? Então, são todo um olhar diferente, né? Por isso que a gente fala que as constelações familiares, ela é um novo olhar para a mesma vida. Ninguém vai nascer de um outro pai, de uma outra mãe, de uma outra esfera familiar. A gente vai passar a olhar diferente para tudo que foi, da forma que foi, da melhor e mais elevada maneira. Só que você consegue fazer isso quando você se ama, você se aprova, você se aceita, você se perdoa. Por isso que quando a gente fala de amor próprio, de tudo isso, a gente também está falando em reconciliação com os pais. Reconciliação com a vida, com o dinheiro, com os relacionamentos, com a prosperidade em todos os níveis. Prosperidade não é só dinheiro, mas o dinheiro é importante. O relacionamento saudável é importante. E às vezes você escuta pessoas falar assim, eu tô bem sozinha, eu já desisti de ficar procurando. Um dia vai saber o que se acha ou não. Na verdade, ela tá falando assim, eu desisti de curar meu pai dentro de mim, eu desisti de olhar para essa dor que eu já não aguento mais, a minha mãe já me... E aí você vai ver, tem muita raiva ali, né? Muita raiva. E essa raiva tem, às vezes, nome, sobrenome, e tem o lugar que a gente precisa tirar ela e pôr ela no campo do amor, né? Tem alguma pergunta aí, Rosane? Alguma questão que você queira trazer? Tem uma pergunta aqui da Érica. Como ter a percepção do nosso lugar no sistema? Olha, a princípio, para ter certeza do seu lugar no sistema, você precisa fazer uma constelação familiar direcionada por algum terapeuta, um constelador. Porque sozinho, a autoconstelação, ela vai só até um ponto. Ela não chega, muitas vezes, onde precisa. Mas você pode fazer um exercício, tá? Que é você parar
respirar, imaginar o teu pai do seu lado direito, a tua mãe do seu lado esquerdo e perceber no seu corpo, sentir mesmo. Se é leve, se é pesado, se é bom, se é ruim, se você se vê maior, menor ou igual. Você pode fazer esse exercício primeiro com o pai, depois com a mãe, depois com os dois juntos e ver a forma que você vai se sentindo, quais as emoções que vêm. A partir daí você pode até anotar, olha, eu senti raiva quando eu olhei para minha mãe. Eu senti uma vontade, uma tristeza profunda quando eu olhei para o meu pai. Aí você já vai identificar se essa tristeza ela é uma exclusão, e aí você pode perguntar para o seu corpo, quantas gerações eu preciso trabalhar? Talvez venha a resposta. Mas você precisa de um acolhimento, de um direcionamento, de um olhar de fora de um observador, de uma percepção diferente de quem já trabalha com isso. Então, assim, você precisa, sim, de um constelador familiar. E se você não ainda encontrou seu lugar no mundo, procure uma constelação familiar. Se vir algum constelador querendo trabalhar a tua criança, vidas passadas, fala assim, não, eu acho que isso aí é maravilhoso, mas eu quero agora aquilo, primário. Eu tomar esse pai, essa mãe, saber onde que eu tô perdido. Entende? É uma dica para vocês. Nas minhas constelações, eu faço todas essas coisas. Eu faço a cura da criança, se precisar trabalhar, a gente trabalha vidas passadas, mas eu também faço o movimento primário, que é onde é o seu lugar. Porque a constelação fala de 3 leis do amor: pertencimento, compensação e ordem. A ordem é aonde eu estou nesse sistema. Será que eu estou no lugar da minha mãe? Será que eu estou no lugar do meu pai? Será que eu estou casada, virando um triângulo amoroso com eles? Ou será que eu estou lá na dor daquela tia-avó, na trisavó, que morreu sem companheiro? Ou se foi roubada, foi traída, ou se matou? Não sei. A gente precisa entender primeiro isso. É o primeiro movimento da nossa alma. Eu digo que a nossa busca pela nossa cura, existência, ela é um tripé, né? Se a gente não tiver alinhado esses 3 pilares, né? Que é corpo, mente e espírito, a gente não consegue se sustentar. Em algum momento, esse tripé vai dar uma degringolada. É essa palavra aí, gente, tá? Depois vocês procurem. Que quer dizer que vai tender a não se sustentar, né? Então, o primeiro movimento é esse. É entender o meu lugar, a ordem que eu estou. Por que eu não me sinto pertencente? E como eu estou compensando isso na minha vida? São os 3 pilares, né? Corpo, mente e espírito. O corpo é como eu estou hoje, o espírito é o que eu estou lá na minha alma, lá em outras existências, né? E os pensamentos são as crenças, né? Então, quando a gente consegue ter um olhar profundo para tudo isso, a gente vai dar o primeiro passo, né? A sessão que eu trabalho, geralmente, ela dura em torno de 2 horas, menos que isso é impossível. Você ter uma conexão com o teu cliente, entrar e fazer a leitura do campo dele, porque, na verdade, é isso que um constelador faz, ele lê esse campo de informações, que o mestre Hubert Sheldrake diz que é o campo morfogenético, e esse campo, ele atua em qualquer uma das medicinas, né? Então, quando você olha com outros olhos, o observador de fora olhando, ele pode muito bem te dar direção. Então, você pode fazer uma autocura? Obviamente que você pode. Você é o Deus em ação, o Deus está aí, o Criador de tudo que é, manifesta através de você. Mas a gente não nasceu para ser sozinho, então a gente também precisa do outro. Então, o terapeuta precisa de terapia. E quem está perdido precisa mais ainda de uma terapia, entende? Então, é muito profundo tudo isso, né? A gente poderia ficar aqui, sei lá, até amanhã falando sobre isso. Teria assunto, né, Rosane? Nossa, isso de fato, olha, já abre, já vamos deixar anotado para conversarmos mais vezes, porque realmente
parece batido, não é? Só parece. Parece que, nossa, mas eu já fiz uma vez, já resolvi isso. Esse negócio aí já passei, essa fase do jogo, da brincadeira. E a sua vida tá mostrando isso? Aí que tá. Essa é a grande pergunta. Sua vida está mostrando que você já passou de fase? Exatamente. Senão o jogo Se vai a ter que vida, continuar. se a vida tá mostrando para você que você ainda não passou de fase, você só tá na ilusão de que passou. E existe um Exatamente. trabalho a ser feito ainda, né? E esse trabalho ele não tá fora, ele tá dentro. Tá dentro. E eu digo, abençoado nós somos por hoje, né, nesse momento do planeta que nós estamos vivendo, tantas ferramentas terem chegado e continuam chegando para nos auxiliar nesse processo. Esse processo de volta, o caminho de volta, né, para casa, para nossa casa verdadeira. Então, e para encontrar o caminho de volta para nossa casa verdadeira, existe alguns movimentos que precisam ser feitos, não é? Se eu não É, alinho, se eu não me posiciono dentro desse sistema, como é que eu vou para o lugar certo? exatamente. Vou para lugar E nenhum, fico rodando em círculo e não saio do lugar, é sobre isso. não é? Eu Então, realmente é, entendo que isso é para qualquer um, para qualquer um. Não existe, eu acho que ainda não existe um ser humano que fala assim, tá tudo zerado, beleza. Já dei conta de tudo. Então, a cada dia, a cada momento, nós temos outra coisa para olhar, outra coisa para olhar e trabalhar. É um caminhar constante, né? Diante dessa evolução em busca aí do que eu acho que o que a nossa alma, né, nosso espírito anseia, que é esse estado de iluminação, e esse estado de iluminação caminha para passa por todo esse processo enquanto nós estamos ainda amarrado, igual igual novelo de lã que gato brinca. tipo isso. É assim que a maioria de nós estamos ainda. E quanto mais a gente avança, quanto mais a gente trabalha, a gente fala, nossa, soltei essa pontinha da linha. Soltei esse pedacinho aqui, ó, da linha, desatei. E aí tem um Sim, tanto de outras coisas ainda para serem soltas, para serem olhadas, para serem é, alinhadas, né? Desemaranhadas, soltar esses nós todos. E, e tudo isso faz muito sentido. A gente e vai levar é um processo, é uma vida ou várias vidas ainda para soltar esses nós. você sabe que o maior desafio que nós viemos trabalhar aqui é o nosso maior recurso também, né? Então, se você tem desafios muito grandes com a tua família de origem, você pode ter certeza que resolver isso é o salto quântico que você precisa, né? Para poder ir para atingir novos patamares da sua existência. Então, a gente está falando dessa mudança de padrão de energia, nós estamos saindo do 3D indo para o 5D, mas ninguém pensa que se a gente não resolver aqui, a gente não vai nem chegar no 4D. A gente vai estar desestável, por isso que as pessoas estão assim sentindo muito, né? Se sentindo perdido, né? E eu acredito muito que nós temos muitas oportunidades que os nossos pais não tiveram, que os nossos avós nem imaginaram, né? E nós viemos de ancestrais de guerra, de pessoas excluídas, de mães solteiras que não tinham seu lugar e seu valor, de abusos, né? De relacionamentos tóxicos. A gente vem de muitos padrões de dor mesmo. E é muito
fácil a gente se conectar a isso, né? E sair da nossa própria perspectiva e julgar ainda, né? Então, eu acredito muito que esse trabalho que todo o planeta está fazendo aí com o mesmo intuito, que é de evoluir pelo amor, não pela dor mais, né? É o caminho. Só que para você seguir um caminho certo, você precisa primeiro entender onde você está. Senão você não tem direção, né? Você pode até ter um autoconhecimento maravilhoso de si mesmo, mas se você não sabe fazer uma gestão da sua vida, gestão das suas emoções, você fica estagnado, parado naquelas informações. Não adianta eu saber que eu sou Libra com Aquário, então eu sou elemento ar, que eu funciono assim, que eu funciono assado, se eu não souber gerir, ter uma boa gestão de tudo isso. Isso só uma informação. Conhecimento, exatamente. Conhecimento é diferente de sabedoria, não é? E a sabedoria, Exato. ela só vem quando você realmente passa esse conhecimento pela sua mente, quando você baixa isso no seu coração e quando você leva isso para a vida. Quando você Você entra em ação. vivencia, você Exatamente. experimenta. Exatamente, é um processo. É experimentar a vida. É isso que o nosso sistema quer. Experimente a vida de uma forma diferente, mais pertencendo, amando. E olha só que interessante que é que muitas vezes as coisas vão, mesmo quando é um bate-papo, uma conversa, né, uma informação que está acontecendo aqui, como quando eu, você ou qualquer pessoa que está aqui ouvindo junto com a gente ou vai ouvir depois, aquilo chega para você e assim, de repente é uma luz que se abre e se você faz a pergunta certa, tá, isso que eu cheguei aqui para ouvir, de alguma forma, com certeza diz respeito a mim, a minha vida, porque senão eu não estaria ouvindo aqui, senão eu não ouviria isso, eu estaria ouvindo qualquer outra coisa, fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui fazendo isso. Então, como uma fala starta uma percepção da nossa consciência sobre esse aspecto, não é? E agora, enquanto você falava, eu me questionei assim, nossa, o que será que tem no meu sistema com relação ao meu pai que não foi olhado? Foi só uma pergunta que eu fiz aqui mentalmente. E o que o seu corpo sentiu nessa pergunta? E o mais louco que me chegou foi assim, eu tinha verdadeira paixão, né? E um respeito, um amor pelo meu pai. Tem. Apesar dele já estar em outro plano, é assim que sempre foi. Só que o meu pai, ele é descendente de japoneses, então quando meus avós vieram do Japão, ele ainda não existia, né? Ele não tinha nascido ainda, ele nasceu no Brasil. E o meu avô, pai dele, faleceu quando ele tinha 5 anos. Então, o meu pai era aquele ser que não reclamava de nada, era um Buda encarnado. E o que me chegou muito claro aqui agora, nessa fala sobre o pai, é essa criança dele, o meu pai criança, sentiu a perda, se sentiu abandonado no mundo porque ficou sem pai, ficou sozinho pro mundo. Como a mãe, ele ouviu e aprendeu minha Batian, minha avó falando para ele: olha, agora que seu pai não tá mais, a gente provavelmente não volte mais para o Japão. Porque da mesma forma que esse movimento de imigração
muitos dos descendentes fizeram e foram para o Japão, né, para fazer trabalhos lá, para ganhar a vida, para fazer um pé de meia, como eu também fui. Eles fizeram quando lá a guerra devastou e eles vieram para cá, né, como uma oportunidade, buscando reconstruir a sua estabilidade, a sua vida, cuidar, né, criar os seus filhos. E aí ele faleceu quando meu pai tinha 5 anos. Então, você percebe que tem um padrão na tua família que os homens morrem jovens? E muito, é muito interessante sentir, assim, olhar e falar, nossa, ele nunca reclamou, nunca ouvi meu pai reclamar de nada, na verdade. Mas eu sinto verdadeiramente e senti aqui no meu ser, e foi assim que ele se sentiu. Sem apoio, sem suporte para o mundo, para caminhar no mundo. Sim. Se a gente for abrir a sua constelação, a gente vai perceber a exclusão do masculino ali. Os homens não têm direito de viver muito. Talvez tenha uma crença enraizada que homem é o mal necessário. Sabe? Pois E aí não, isso é forte. e, e a sensação realmente que eu tive foi assim, de ok, você não tem apoio para o mundo. No mundo você caminha sozinha. Mas você precisa ter a força. Não Senão você é? não se sustenta. Exatamente. E eu senti que isso, assim, eu senti e percebi, aí hoje é a hora que eu ia ir passando isso, assim, olha, ok, então eu vou olhar meus irmãos, inconscientemente, todo mundo representa e faz a mesma coisa. É, Não caminha, mas não caminha com força, com passos firmes, fortes, né, em cima desse mundo. É, é exatamente, é sobre muito, isso. é muito, é muito doido tudo isso. E eu tenho certeza que quem está chegando, quem está ouvindo, quem vai ouvir, em algum nível faz parte disso, né? Faz parte desse entendimento. Precisa receber essa informação, precisa chegar essa luz, não é? E Sim. aí não é só chegar, é chegar. E agora, o que eu faço com isso? Como é que eu me aprofundo nisso? Como é que eu sano isso? Fazendo uma constelação familiar. Ó, eu te convido a olhar para esse bonequinho verde aqui, ó. Ele é o seu pai. O de trás ali dele, verdinho, é o seu avô. Olha como eles existem. Você tá aqui, ó, meio a meio deles, ó. Uhum, exatamente. Eles, eles têm um lugar. Sabe o que é interessante? Você falou das etnias japonesas, né? O teu pai tinha o sobrenome do pai dele, né? Sim. E qual era o sobrenome dele? Endo. Aham. Então, faça uma oração, uma reverência para os sobrenomes, para todos os homens desses sobrenomes, entende? Porque aí você começa a ter uma percepção de força, trazer isso, né? Você pode começar por aí, para se preparar para uma constelação familiar. E é muito lindo isso, porque né, por mais que você tenha passado por várias constelações, por mais que você tenha estado presente em vários movimentos, sempre tenho que olhar ainda. Nessa Sabe, infinitude, né, que somos. sabe que eu percebo hoje, assim, como a gente estava falando, né? Está muito batido, muito maçante, mas as pessoas, elas estão ensinando a constelação, mas elas não estão vivenciando a constelação. Então, isso fica num nível superficial aqui. E a constelação não é isso, gente. A constelação é um nível profundo,
Quando você não estiver no nível profundo, vai ficar só na teoria. E os movimentos sistêmicos, eles são maravilhosos, divinos. Mas se a tua base não estiver bem estruturada, você continua tendo altos e baixos. Altos e baixos. E é sobre isso. E tá tudo bem começar na base. Tá vendo eu lá, voltei aos 6 anos com a minha mãe, brigando com meu pai como se estivesse naquele momento. E aí, né, a gente sabe que tudo é frequência, né, tudo é energia. Se você volta naquela dor de 40 anos atrás, para o teu cérebro, você está vivendo aquilo, porque o teu cérebro não sabe o que é presente, passado e futuro. Por isso que manifestar funciona, por isso que física quântica, essa questão de você projetar, porque o teu cérebro não sabe se você realmente está dirigindo aquele carro ou você está só sentindo aquele carro, né? Então, a dor, os nossos conflitos é a mesma coisa. Então, se você fica no mimimi, no vitimismo, no seu probleminha de estimação, no julgamento, no apontar de dedos, você está vivendo aquilo. Se aconteceu algo com você lá na tua infância e você ainda continua com aquela mágoa, aquela rasco, você está vivendo aquilo, você não está vivendo agora. Como é que você vai fazer? Prosperar, ter outra vida? Não dá. E a minha mãe está ainda naquela dor, se sentindo abandonada e traída. E está tudo bem, eu não estou olhando isso com julgamento. Eu estou contando para vocês que ainda está num padrão de dor muito grande, o sistema dela. Mas isso me vincula nela? Claro, de alguma forma sim. Mas quando eu tomo consciência, eu trago isso para a amorosidade, para o amor que cura, e eu digo, tá tudo bem, eu deixo com você o que é seu. Até aqui eu posso ir, daqui para cá é seu. E daqui, agora eu sigo com o meu pai com a sua permissão. Entende? É um movimento que você vai fazendo internamente. Horas vem culpa, horas vem raiva, horas vem tristeza, horas vem um vazio, horas vem tudo isso. E aí que eu falo, se você não souber fazer a gestão de tudo isso, não adianta você se autoconhecer. Não adianta essa ideia de o autoconhecimento é libertador. Libertador se você souber lidar com isso. Senão você vai ficar um emaranhado de informações se sentindo, cadê eu? Né? É sobre isso. Não sei quanto tempo nós temos ainda. Na verdade, a gente já acabou o nosso tempo. É? Isso só significa que nós vamos ter que conversar muitas outras vezes. Porque para trazer isso sempre com mais consciência, com mais respeito, com mais profundidade, né? Porque é muito sobre isso hoje, né? É sobre você mergulhar profundo. Exatamente. Em quem você é de fato e em tudo que você carrega. Porque se você não faz isso, você fica só boiando na superfície, você não consegue, né, tirar o lixo de lá e nem arrumar as coisas das profundezas. Fica só boiando na superfície. E tudo que a gente faz, né, de processos, de autoconhecimento, de terapia, tudo é muito válido. Tudo está te preparando para dar conta de muitas coisas que talvez no primeiro momento você não dava conta. Então, assim, eu percebo quanto consteladora que eu não preciso ir atrás de ninguém. O próprio sistema da pessoa me busca quando ela está preparada. Entende? Uhum. Então, senão ela me busca para outras questões. Hoje eu trabalho muito com mentorias, né? Ajudando as pessoas a fazer uma gestão daquelas emoções, daquela obesidade intelectual que ela está e não sabe dar conta de pôr isso na vida dela em prática, né? Porque você pode saber de todas as teorias, se você não se conectar à sua alma humana, você vai ficar sempre em outros planetas, em outras dimensões, menos na que você precisa neste momento. Exatamente. E tudo fala e tudo bem, momento. e tudo bem acessar outras dimensões. Eu adoro. Você só não pode esquecer que você está caminhando sobre essa terra, né? Exatamente. Enquanto você estiver caminhando sobre essa terra, você tem o que fazer aqui.
Senão você vive no mundo das ilusões. Sabe Alice no País das Maravilhas, buscando o coelho branco? Tipo isso. Exatamente. Exatamente. Isso, isso rende pelo menos umas 10 lives. No mínimo, no É. mínimo uns 10 encontros para muito esclarecimento. E que deixa antes da gente encerrar, Márcia, seu arroba aqui para quem eu vou marcar, né, você também na live, para que as pessoas possam te encontrar. E depois, quem assistir depois queira, né, te fazer alguma pergunta, buscar você né, seja para fazer uma constelação, seja para tirar uma dúvida, Sim. possa te encontrar, por favor. Então, o meu Instagram é @marcialimaterapias. Eu tenho um canal no YouTube também, que lá eu tenho bastante vídeos que explicam bastante coisas, que lá eu tenho constelações inteiras que eu já fiz, né? Tem constelações em grupo gravadas lá que antigamente, antes de ter tecnologia, eu fazia as constelações já à distância, gravava um áudiozinho, olha, aconteceu isso no teu processo, a gente pode marcar para estar conversando sobre isso, e assim era, né? E aí a tecnologia veio para nos auxiliar a trazer esse contato melhor com as pessoas. Então, lá no meu YouTube tem algumas constelações, tem algumas coisas que eu compartilho com vocês muito interessantes. E no meu Instagram também, né? Sou bem acessível. No link da minha bio tem o grupo Feliz Você Novo. Se você se interessar de participar dos grupos das quintas-feiras, sinta-se convidado. Esse grupo ele não tem custo para participar no primeiro momento, só para quem constela, enfim. Então é uma forma de autoconhecimento e autoajuda ali. E é isso, né? Estou muito grata e feliz pelo convite. Espero ter sido muita contribuição na vida de vocês, que tenha feito sentido muitas coisas que eu falei, porque muitas dessas coisas que eu falo é porque eu já experimentei, né? Na dor, no amor, muitas vezes, mas muito mais na dor. Então, não é uma teoria, né? É algo que eu realmente vivencio e é só assim que a gente aprende, evolui e cresce, né? Estou muito grata e muito feliz porque acho que esse é o caminho para nossa, né? Um novo patamar da nossa existência, para Até continuarmos. até porque o outro não existe, não é? Então estamos todos juntos no mesmo barco e Exato, é esse apoio mútuo que vai realmente fazer a diferença para que a gente reme na direção certa. isso aí. Gratidão, Muita gratidão, querida. gratidão. Uma honra, um prazer tê-la aqui, marcando presença no Spa da Alma. Eu sou a cura e eu tenho certeza que vai estar presente também nos próximos. Gratidão, gratidão, muita gratidão mesmo. Um Espero que vocês fiquem beijo. muito bem, festejem aí a alegria dentro de vocês, né? E possam levar a vida de vocês da melhor e mais elevada maneira. Muita gratidão, Rosane, gratidão a todos. Gratidão, gratidão. Beijo, gente. A gente já volta com a nossa próxima convidada querida.